Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Essa manhã, dia 2 de dezembro, essa quarta-feira, vamos escutar a palavra de Deus. Deus que tem muito a nos falar. Deus que se fez homem, Jesus, e habitou no meio de nós. Vamos escutar a palavra de Jesus, que é a palavra que salva, que é uma palavra de ânimo, que é uma palavra que nos impulsiona a seguir a Ele, a sermos realmente avivados, cheios do Espírito Santo. Senhor, esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão ficava admirada ao ver que os mudos falavam, os aleijados ficavam sãos, os coxos caminhavam e os cegos viam, e davam glória ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, pois faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-los para casa em jejum, para não acontecer que desmaiem pelo caminho. Os discípulos perguntaram-lhe: Onde podemos conseguir neste deserto pão suficiente para alimentar esta multidão? Jesus indagou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Ele mandou a multidão sentar-se no chão, depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças a Deus, partiu-os e ia dando-os aos discípulos que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e com os pedaços que sobraram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus para nós é uma palavra muito forte, que nos chama a atenção do poder de Jesus e dos ensinamentos daqueles que seguiam Jesus, que obedeceram à voz do Mestre que é Jesus. O Evangelho nos conta que a multidão estava admirada por ver os milagres que Jesus fazia, e o povo dava glória a Deus. Irmãos, é preciso que nós tenhamos a sensibilidade de ver os milagres que Deus tem feito em nós, na nossa casa, na nossa família, na comunidade, na igreja, e dar glória a Deus por isso. Mas é difícil, é triste, porque às vezes nós somos insensíveis, nós não notamos os milagres que Deus tem feito. E aí, às vezes, nós até vemos e reconhecemos que Jesus fez alguns milagres, mas às vezes nós facilmente se esquecemos. Irmãos, a multidão, dizia o Evangelho, a multidão dava glória a Deus, porque viam inúmeros milagres que Jesus fez, curou o cego, curou o coxo, curou o paralítico, expulsou o demônio, e eles estavam 4 dias lá, vendo Jesus, seguindo Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus hoje nos chama a atenção. Você tem dado glória a Deus pelos milagres que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, na comunidade, na igreja? Dá glória a Deus. Não murmure, não reclame, porque murmuração só piora a situação. Sempre digo, murmuração só piora a situação. Dê glória a Deus e obedeça à voz do Mestre, porque Jesus, Ele foi sensível àquela multidão que estava sedenta, que fazia dias que estava sem comer. E Jesus não deixou aquele povo faminto. O povo estava com fome e Jesus deu de comer aquele povo. Mas os discípulos, apesar de ver que Jesus tinha curado o cego, que Jesus tinha curado o coxo, expulsado o demônio, curado o paralítico, eles falaram: mas como vamos fazer? Jesus sabe de todas as coisas.
Jesus pergunta: quantos pães tem aí? 7, o número da perfeição. Pois Jesus dá glória a Deus, dá glória ao Pai, divide os pães e o milagre da multiplicação acontece. Aí está, mais um milagre de Deus. Com 7 pães é alimentado uma multidão de pessoas e ainda sobra 7 cestos. Irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que faz milagre, o Deus que cura cego, que cura coxo, ressuscita morto, cura paralítico, que multiplica os pães, que dá de comer ao seu povo, que faz um transbordar de bênção. Deus dá e dá em abundância. Esse é o nosso Deus. Por isso é preciso nós glorificarmos a Deus sempre. Como nos ensina o Salmo 150, tudo que respira louve o Senhor. Você que está me acompanhando, você está vivo, você está respirando. Isso já é motivo, já é milagre, já é motivo de você glorificar a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Obedeça a Deus, assim como os discípulos que obedeceu à voz do Mestre Jesus. Pegai os pães e distribuí a essa multidão. Eles obedeceram à voz de Jesus e por isso viram o milagre acontecer. Se eles não tivessem obedecido à voz do Mestre, se eles não tivessem obedecido à voz de Jesus, se não tivessem distribuído os pães, eles não iam ver os milagres. Às vezes, irmãos, nós não vemos milagres na nossa vida, nós não recebemos, não colhemos os milagres na nossa vida, porque nós não temos escutado a voz de Jesus e não temos obedecido à voz do Senhor. Não temos obedecido a Jesus e por isso não colhemos, não recebemos os milagres, porque não escutamos e não obedecemos a Deus. Por isso, é preciso que nós estejamos, como tem já nos dito o Evangelho desses dias anteriores, ser obediente à voz de Deus, escutar a voz de Deus. Como que eu escuto a voz de Deus? Se fazendo pequeno, se fazendo humilde, como nos disse o Evangelho ontem. Assim eu escuto a voz do Senhor. Escutando a voz de Deus, eu coloco em prática o que o Senhor tem me pedido. Colocando em prática, eu vou ver os milagres de Deus, eu vou ver a manifestação de Deus em minha vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um dia abençoado, em nome de Jesus.